Apresentação. A linha da esquerda sempre despertou curiosidade e fascínio, sendo envolta em mistérios, histórias e interpretações diversas. Dentro desse universo, os Exus se destacam como entidades poderosas, guardiões da justiça, da verdade e do equilíbrio espiritual. No entanto, nem todos compreendem as diferenças entre os diversos graus de Exus e suas funções dentro da espiritualidade. Este vídeo, O Reino dos Exus, entendendo seus 4 graus, nasce da necessidade de esclarecer e aprofundar esse conhecimento. Aqui, exploramos os 4 tipos de Exus: pagãos, espadados, batizados e coroados, detalhando suas características, missões e evolução espiritual. Mais do que um estudo, esta obra busca trazer um olhar respeitoso e enriquecedor sobre essas entidades, desmistificando conceitos e ampliando a compreensão sobre sua importância dentro da espiritualidade afro-brasileira. Que este vídeo sirva como um guia para aqueles que buscam conhecer mais sobre os caminhos e os mistérios dos Exus. Introdução. Os Exus são entidades espirituais fundamentais nas religiões afro-brasileiras, especialmente na Umbanda e Quimbanda, com suas raízes originárias nas tradições iorubás. Eles são conhecidos por sua dualidade e sua habilidade única de intermediar a comunicação entre os seres humanos e os planos espirituais. Dentro dessa vasta linha espiritual, existem diferentes tipos de Exus, cada um com características próprias, funções específicas e uma hierarquia bem definida. Este vídeo tem como objetivo explorar a fundo os 4 principais tipos de Exus: Exus pagãos, Exus espadados, Exus batizados e Exus coroados. Cada tipo tem um papel fundamental no funcionamento das práticas religiosas e espirituais, e entender suas diferenças nos ajuda a compreender melhor a complexidade do mundo espiritual nas tradições afro-brasileiras. Capítulo 1. Exus pagãos. Os Exus pagãos, também conhecidos como quiumbas, são considerados espíritos que ainda não passaram por um processo de evolução espiritual significativo. A palavra quiumba vem do termo iorubá para espírito, mas carrega um significado de ser um espírito que ainda não é dominado, isto é, que não tem consciência clara do bem e do mal. Eles habitam o limiar entre os mundos físico e espiritual, transitando entre energias densas e muitas vezes atuando de maneira mais descompromissada. Origem e características. Os Exus pagãos são espíritos que, por algum motivo, não conseguiram passar pelo processo de purificação ou evolução que outros espíritos ou entidades passaram. Alguns podem ser espíritos de pessoas que viveram de maneira egoísta ou com atitudes que não favoreciam o bem coletivo durante sua vida material. Por isso, eles permanecem em um estágio mais primitivo, buscando suas próprias necessidades espirituais sem grande interesse pelo equilíbrio ou harmonia universal. Apesar de sua natureza não purificada, os Exus pagãos não são, de forma alguma, malévolos ou malignos. Eles são entidades que atuam com grande força, mas com uma compreensão limitada das leis universais. Muitas vezes, eles podem ser utilizados em rituais de magia mais direta, onde a prática espiritual visa resultados materiais imediatos, como prosperidade, amor ou vingança. Em termos de sua atuação, são mais instintivos do que racionais, baseando suas ações em desejos pessoais ou necessidades imediatas. Função e atuação. A principal função dos Exus pagãos é trabalhar com energias mais cruas e diretas. Eles podem ser chamados para quebrar barreiras, remover obstáculos imediatos ou realizar feitos rápidos, como trazer a realização
de um desejo pessoal. No entanto, sua natureza instintiva pode resultar em complicações quando não são manejados corretamente, pois sua ação nem sempre leva em conta as consequências a longo prazo. Nos rituais, eles são muitas vezes invocados para criar movimentações rápidas em situações difíceis, como problemas materiais ou emocionais urgentes. Contudo, a relação com esses espíritos exige cuidado e conhecimento, pois sua força bruta pode se tornar imprevisível. São utilizados com cautela e respeito, sempre com a supervisão de entidades mais evoluídas espiritualmente. Diferenças com outros tipos de Exus. Enquanto os Exus, espadados, batizados e coroados, possuem uma compreensão mais elevada das leis espirituais e atuam de maneira mais refinada, os Exus pagãos ainda estão em um processo de aprendizagem e evolução. Sua força e energia são inquestionáveis, mas faltam-lhes a sabedoria e o discernimento para lidar com as complexidades das interações espirituais. Capítulo 2. Exus espadados. Os Exus espadados ocupam um lugar intermediário na hierarquia espiritual, situando-se acima dos Exus pagãos, quiumbas, mas abaixo dos Exus batizados e coroados. Eles são entidades que possuem um grau de evolução maior e uma conexão mais firme com as leis espirituais, mas ainda atuam em campos mais densos da existência. Seu nome vem da espada, símbolo de poder e autoridade, representando sua função como guerreiros espirituais, origem e características. Os Exus espadados são espíritos que já passaram por um processo de refinamento dentro da espiritualidade. Diferente dos Exus pagãos, que ainda estão em estágios mais primitivos e agem por instinto, os espadados já adquiriram conhecimento e disciplina, permitindo que atuem de forma mais estratégica e organizada. Eles são frequentemente descritos como guardiões e combatentes espirituais, encarregados de enfrentar energias negativas, quebrar demandas e proteger aqueles que os chamam com respeito e consciência. São extremamente leais e têm um forte senso de justiça, mas sua atuação pode ser implacável quando confrontados com injustiças ou ações desonestas. Função e atuação. Os Exus espadados são conhecidos por sua capacidade de lidar com demandas espirituais de alta complexidade. Entre suas funções principais, destacam-se quebra de feitiços e energias negativas. São especialistas em desmanchar trabalhos feitos contra uma pessoa, removendo obsessores e bloqueios energéticos. Proteção espiritual. Atuam como guardiões de pessoas, locais e até mesmo de outros espíritos, protegendo-os de ataques espirituais. Execução de justiça espiritual. Tem um senso de justiça muito forte, intervindo quando percebem desequilíbrios ou injustiças no campo espiritual. Atuação nos reinos da esquerda. Muitas vezes, os espadados são os que patrulham os domínios espirituais mais densos, garantindo que a ordem seja mantida. Esses Exus costumam ser chamados quando há necessidade de resolver problemas mais sérios, como perseguições espirituais, influências negativas persistentes ou situações onde a força espiritual precisa ser aplicada com precisão. Hierarquia e ligação com outros Exus. Os Exus espadados respondem diretamente a entidades superiores, como os Exus batizados e coroados, e por isso seguem um código de conduta muito rígido. Diferente dos pagãos, quiumbas, que podem agir sem muita responsabilidade, os espadados sabem que suas ações têm consequências e por isso agem com maior discernimento. Podemos fazer uma comparação entre os graus de Exus até aqui. Exus pagãos, quiumbas, agem pelo desejo imediato, sem se importar muito com as consequências. Exus espadados possuem disciplina e são guerreiros espirituais, mas ainda estão ligados a funções de combate e justiça direta. Exus
batizados e coroados. Já evoluíram para níveis superiores e atuam em trabalhos mais elevados dentro da espiritualidade. Conclusão do capítulo. Os Exus. Espadados são entidades de grande poder, responsáveis pela proteção e pelo combate a energias negativas. São guerreiros espirituais leais, com um forte senso de justiça, e representam um dos pilares mais importantes dentro da hierarquia da esquerda. Agora que exploramos os espadados, no próximo capítulo vamos nos aprofundar nos Exus batizados, que representam um estágio mais avançado na evolução dessas entidades. Capítulo 3. Exus batizados. Os Exus batizados representam um estágio mais elevado na hierarquia dos Exus. Diferente dos Exus pagãos, quiumbas, que ainda estão em processo de aprendizado, e dos Exus espadados, que atuam como guerreiros espirituais, os Exus batizados já passaram por um processo de purificação e elevação dentro da espiritualidade. Esse batismo simboliza sua transformação, concedendo-lhes um maior grau de consciência e poder, origem e características. O termo batizado indica que esses Exus passaram por um rito espiritual que os conecta mais profundamente às forças superiores do astral. Esse rito não é necessariamente um batismo no sentido cristão, mas sim um processo de purificação, onde eles se desprendem de certas vibrações densas e ganham um novo nível de responsabilidade. Ao contrário dos Exus espadados, que ainda possuem uma atuação mais voltada para o combate espiritual, os Exus batizados começam a desenvolver um olhar mais sábio sobre o equilíbrio entre o bem e o mal. Eles compreendem melhor as leis cósmicas e espirituais, agindo não apenas com força, mas também com inteligência e estratégia. Entre suas características principais, podemos destacar maior discernimento espiritual. Possuem uma visão mais ampla da espiritualidade e das necessidades humanas. Atuação em processos kármicos. Ajudam a guiar os encarnados dentro de suas provas e aprendizados, auxiliando na resolução de débitos espirituais. Trabalho mais refinado. Diferente dos Exus espadados, que podem agir de forma mais direta e intensa, os Exus batizados equilibram força e sabedoria. Conexão com hierarquias superiores. Já possuem um elo forte com os Exus coroados e outras entidades de luz. Função e atuação. Os Exus batizados são chamados principalmente para trabalhos que envolvem equilíbrio e justiça espiritual. Suas funções incluem intervenção em casos de magia negativa complexa. Trabalham para desmanchar feitiços e demandas, mas sempre considerando o equilíbrio kármico da pessoa envolvida. Proteção de médiuns e casas espirituais. São responsáveis por manter a ordem em terreiros e centros espirituais, impedindo a ação de espíritos perturbadores. Auxílio na evolução de espíritos inferiores. Atuam ajudando quiumbas e espíritos perdidos a encontrarem um caminho de crescimento. Aconselhamento e direcionamento espiritual. Diferente dos Exus espadados, que lidam mais com combate e defesa, os batizados também ajudam com ensinamentos e orientações. Diferenças com outros Exus. Agora que já conhecemos 3 tipos de Exus, podemos traçar um paralelo entre eles. Exus pagãos e quiumbas. Ainda estão em estágios primitivos e agem por desejo imediato. Exus espadados são guerreiros espirituais, disciplinados, mas ainda focados no combate e na execução da justiça. Exus batizados já passaram por um processo de purificação e atuam com maior consciência e responsabilidade espiritual. Exus coroados. Próximo capítulo. O nível mais elevado, responsáveis pela organização da hierarquia espiritual da esquerda. Conclusão do capítulo. Os Exus batizados são entidades que atingiram um grau maior de evolução dentro da espiritualidade. Seu batismo
representa sua purificação e conexão com as forças superiores, permitindo-lhes agir com maior sabedoria e equilíbrio. Eles são fundamentais no auxílio aos encarnados e na manutenção da ordem espiritual. No próximo capítulo, exploraremos os Exus coroados, que representam o mais alto nível da hierarquia dos Exus. Capítulo 4. Exus coroados. Os Exus coroados representam o mais alto grau dentro da hierarquia dos Exus. Eles são os verdadeiros mestres da esquerda, liderando e organizando o trabalho espiritual dos outros Exus. Seu título de coroado indica que atingiram um nível máximo de elevação dentro dessa linha, possuindo total consciência das leis cósmicas e espirituais. Ao contrário dos Exus pagãos, quiumbas, que ainda estão em estágios primitivos, dos Exus espadados, que atuam como guerreiros, e dos Exus batizados, que equilibram força e sabedoria, os Exus coroados são os grandes estrategistas e governantes da esquerda. Origem e características. Os Exus coroados são entidades que, após passarem por inúmeros processos de aprendizado e purificação, atingiram um estado espiritual elevado, mas sem perder sua ligação com o mundo material. Eles possuem um conhecimento profundo sobre as leis do karma, do destino e da justiça divina, garantindo que tudo funcione dentro do equilíbrio necessário. Dentre suas principais características, podemos destacar máxima elevação dentro da linha dos Exus. Já atingiram um estágio onde sua missão é guiar e liderar, comando sobre outros Exus. São responsáveis por organizar e supervisionar o trabalho dos Exus batizados, espadados e pagãos. Sabedoria e justiça absolutas. Não agem por impulso ou emoção, mas sim baseados na lei divina e no equilíbrio do universo. Relação com forças superiores. São os Exus que mais se aproximam dos orixás e outras entidades elevadas. Os Exus coroados não precisam mais atuar diretamente no combate contra demandas ou energias densas. Essa é a função dos Exus de graus inferiores. Eles já ultrapassaram esse estágio e agora trabalham mais no campo estratégico e organizacional. Função e atuação. A missão dos Exus coroados é garantir que a linha da esquerda cumpra seu papel dentro da espiritualidade. Suas funções incluem coordenação espiritual, organizam e direcionam o trabalho de outros Exus para manter o equilíbrio entre o mundo espiritual e material. Aplicação da justiça divina. São responsáveis por fazer com que as leis cósmicas sejam cumpridas, garantindo que cada um receba o que merece dentro da sua caminhada espiritual. Proteção em níveis superiores. Guardam portais e dimensões espirituais importantes, impedindo que espíritos desequilibrados ou energias negativas interfiram no plano material. Acompanhamento de grandes trabalhos espirituais. Quando há um ritual ou uma missão espiritual de grande importância, a presença de um Exu coroado pode ser sentida, mesmo que ele não se manifeste diretamente. A relação entre todos os Exus. Agora que completamos a jornada pelos 4 tipos de Exus, podemos visualizar sua hierarquia de forma mais clara. 1. Exus pagãos, quiumbas. Espíritos em estágio primitivo, agindo por instinto. 2. Exus espadados, guerreiros espirituais, atuando no combate direto contra demandas e energias negativas. 3. Exus batizados. Exus que já passaram por um processo de purificação, equilibrando força e sabedoria. 4. Exus coroados, o nível mais alto, os líderes da esquerda, responsáveis pela organização e justiça espiritual. Conclusão do livro. A hierarquia dos Exus não é apenas uma questão de poder, mas sim de evolução espiritual. Cada grau tem sua função dentro do equilíbrio cósmico, garantindo que a linha da esquerda cumpra seu papel de proteger, orientar e ensinar. Este livro
buscou trazer um olhar profundo sobre os 4 graus de Exus, ajudando a esclarecer suas diferenças, funções e importância dentro da espiritualidade afro-brasileira. Que essas informações sirvam como um guia para aqueles que desejam compreender melhor o mistério e a grandeza dos Exus.